Uma boa noite. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, com o pessoal que nos acompanha em casa. E é com alegria que a gente vai poder acompanhar e desenvolver junto com o Jason o capítulo de hoje, que é o capítulo 10º. Bem-aventurados os misericordiosos. Que a gente possa, então, ficar nesse momento atento, reflexivo, intimamente relacionado com a gente mesmo. Que a gente se volte, né, para dentro da gente, para os nossos pensamentos, e consiga acompanhar e desenvolver essa amplitude que o Evangelho vem nos oferecer. Aproveite a oportunidade. Uma boa atividade a todos nós. Boa noite, pessoal. Capítulo 10, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse título: Bem-aventurados os que são misericordiosos, conforme falou a nossa diretora. Para a gente entender o que isso significa, por que Jesus falou e o que isso tem a ver conosco, a gente precisa, primeiro, entender o que são culpas. Todos nós trazemos culpas. Culpa é uma sensação que a gente tem de ter cometido algo errado. A gente fez um erro. Só que esse erro, ele é pautado pelo próprio indivíduo. Vocês notem que uma coisa que, para a pessoa sente realmente como sendo errada, para outro, não necessariamente. Embora, dentro da convivência social, se estabeleçam determinados conceitos do que é certo e o que é errado, e isso influencia muita gente, que passa a se guiar por esses estereótipos, por esses conceitos definidos, muitas vezes equivocados. Esses sentimentos, eles trabalham dentro da gente. É importante a gente se dar conta que isso, então, é uma coisa que funciona de dentro para fora e não de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? Vocês notem que, normalmente, as religiões nos ensinaram assim, que Deus julga isso e diz para o indivíduo que é certo e que é errado. E a ação de Deus sobre nós resultaria, então, nesse processo de culpa. Deus estaria nos cobrando alguma coisa. E a gente sentiria essa cobrança e reagiria a ela. E essa reação seria, segundo essas religiões tradicionais, a geradora da culpa. O problema é que, como eu disse, o processo é exatamente inverso. É uma relação nossa com a vida. Cada um de nós viveu várias experiências dentro da encarnação atual e viveu muitas experiências em diversas encarnações que todos nós tivemos. Vocês notem que essas reações de coisas, de culpas que a gente traz de vidas anteriores, embora a gente não lembre, porque essas informações, a lembrança disso não está armazenada no cérebro do corpo atual, a gente traz ela na reminiscência da nossa alma. Nossa, somos o espírito. Ela só não está no acesso direto. A gente não consegue lembrar assim e dizer, tá, eu fiz tal coisa e isso me gerou essa culpa. Mas lá dentro, a culpa existe. Eu me sinto culpado. E isso repercute na vida atual, gerando uma série até de complexos, de reações difíceis até de categorizar. Mas a gente pode encontrar, eu posso citar alguns exemplos. A gente traz situações em que a gente quer salvar todo mundo, quer ajudar todo mundo, quer
gerar máximo benefício para todo mundo. A gente se sente permanentemente em dívida com todo mundo. Por quê? Se eu olho para a minha encarnação atual e nela, eu não fiz nada de tão grave assim, que fosse proporcional, que seja proporcional a esse tamanho sentimento, essa necessidade até de fazer isso. Existem situações de perseguição. Eu sinto que a qualquer momento alguém vai me fazer mal, que eu preciso receber alguma coisa de mal, que alguém me faça algum mal. Eu não sei por que eu tenho essa necessidade, essa sensação de que a qualquer momento alguém vai me fazer mal. Mas muitas vezes é derivada exatamente dessa culpa que eu julgo, eu aprendi que ela vai ser extirpada se eu receber o mal sobre mim que eu pratiquei para o outro. Entendem? Se alguém fizer comigo o que eu fiz para o outro, eu acredito que é justo. Foi assim que eu aprendi. Então eu estou na expectativa de que a qualquer momento alguém vai fazer aquilo. Isso me gera uma sensação de insegurança. Então eu estou sempre desconfiado, eu estou sempre achando que em algum momento isso vai acontecer. Eu estou falando genérico, mas a gente pode fazer uma coisa mais específica. Por exemplo, se eu abandonei pessoas, abandonei familiares, por exemplo, pessoas que dependiam de mim lá no passado, eu tenho a sensação, nessa encarnação, que a qualquer momento as pessoas podem me abandonar. Eu vivo com medo de ser abandonado. Se eu trair um relacionamento afetivo, por exemplo, eu desenvolvo uma insegurança e eu sou ciumento, porque eu acredito que a qualquer momento alguém vai fazer isso comigo. A pessoa de quem eu gosto, ela vai fazer isso comigo. Então, eu vivo, mais uma vez, inseguro sobre essa pressão de uma culpa gerada por um ato que fui eu que pratiquei lá no passado. A pessoa com a qual eu estou me relacionando agora, ela pode nem ter nada a ver com isso. Ela pode nem ser uma pessoa que seja dada a traições, que faça esse tipo de coisa. Ela pode ser inocente, mas a insegurança vive aí dentro de mim. É a minha expectativa de que isso vai acontecer comigo. E como a gente olha segundo o nosso prisma, segundo esses conceitos que a gente foi armazenando de certo e errado, a gente sempre interpreta nas atitudes alheias o que a gente faria ou já fez lá no passado. Às vezes dentro da própria encarnação também, mas dentro da própria encarnação é só uma continuidade do que foi feito lá para trás, dessas existências anteriores. Que aumenta, que puxa mais à tona essa sensação de insegurança. Dei 3 exemplos, a gente pode dar vários. Pais superprotetores, mães superprotetoras, que recebem como filhos espíritos que no passado não foram seus filhos. Tiveram outras relações. Ajudaram a desequilibrar, colocar esses espíritos, essas pessoas, no mau caminho. Levaram elas ao desequilíbrio. Ajudaram elas aí na direção do desequilíbrio. E vêm hoje como pais e mães para ajudar a resgatar. Mas tem a culpa de ter feito isso. Então, no mecanismo compensatório, se colocam a tentar superproteger, criar um ambiente ideal, que no fundo faz coisas para aquele filho para se sentir melhor consigo mesmo. Acha que se der tudo para ele, está fazendo certo, está ajudando ele, e aí se sente melhor consigo mesmo. Nota que não é uma coisa muito direcionada na direção do filho. Parece que é, mas não é. Porque se o filho precisa de uma corrigenda, de uma educação, de uma orientação, e isso não é feito porque eu tenho medo como esse meu filho vai interpretar, como ele vai sentir, eu não estou preocupado com o filho. Se eu tivesse, mesmo que me cortasse o coração, eu faria para o bem dele. Então são muitas situações
poderíamos ainda citar diversas outras que mostram relações de culpa presentes dentro de nós. Nós reagimos a isso. Isso é muito forte. A gente tende a achar que porque é uma coisa inconsciente, que é uma coisa que a gente não lembra de vida anterior, ela é fraquinha. Ela só influencia em nós de uma forma muito leve, subjetiva, e não é verdade. Ela influencia de uma forma muito intensa, muito grande. Muito maior do que o nosso patrimônio consciente. Tanto é que a gente muitas vezes aprende alguma coisa nessa vida, entende, através da vida, dando cabeçada, aprende uma determinada coisa que a gente não deveria fazer, entende que aquilo é errado, que nos gera prejuízo, que prejudica os outros, mas mesmo assim, como a gente tem aquele impulso, aquela vontade que vem lá do passado, que foi treinada por nós ao longo de diversas vidas, o impulso vence. Ele é mais forte que a minha consciência presente que diz, poxa, eu não devo fazer. Eu me programo, não, vai chegar agora, na hora eu não vou fazer. Mas aí, o impulso vem. Todos esses que eu acabei de citar são exemplos. O ciúme vem e eu reajo. O medo de perder o filho vem e eu reajo. E tudo aquilo que eu pensei, que eu entendi, não, eu não posso mais fazer isso, vai tudo pelo ralo. Porque é mais forte. É mais presente. A gente pode ainda expandir isso. Imaginem então o que acontece dentro de alguém que fez coisas ainda mais, que causou prejuízos maiores, e com consciência que estava causando prejuízo. Porque existe uma diferença no nível de culpa. Se eu sei o que eu estou fazendo, pesa muito mais. A culpa que eu tenho, ela é muito maior. Se eu não sabia o que eu estava fazendo, eu fui meio impulsivo, mas eu não tinha muita noção e eu fiz, eu consigo, pelo menos dizer para mim mesmo, para diminuir um pouco o tamanho da minha culpa, quando eu vier a me conscientizar, eu posso dizer, mas eu não sabia, e isso vai me dar uma amenizada. Porque é verdade. Agora, se não for verdade, ou se eu realmente sabia e mesmo assim fui lá e fiz, o que acontece? Eu não tenho justificativa nem para mim. O que eu vou dizer? E aí, a reação interna, o peso da culpa, a tormenta interna que é gerada a partir disso, ela é maior. Então imaginem quando alguém se conscientiza dos seus erros e fez coisas que gerou prejuízos maiores. Muitas vezes, de forma intencional, levou pessoas à ruína, ao desespero, ao suicídio, destruiu esperanças, destruiu famílias, ajudou para conturbar a sociedade, para ter ganho próprio. Foi o autor ou o desencadeador de conturbações em sociedades pequenas ou de guerras de grande proporção. Como é que se sente alguém que torturou, que matou de forma desnecessária, que foi cruel? Alguém que usou dos seus atributos físicos ou financeiros para manipular os outros e ganhar e ter vantagens pessoais, de novo. Porque sempre é isso, né? A gente acha que vai ganhar alguma coisa. Pensa como se a vida fosse um evento de um momento. Então, pensando no momento, eu tomo uma decisão. E me esqueço que a vida é eterna, porque eu sou um espírito. E logo ali na frente, eu vou ter que prestar contas a mim mesmo, a essa consciência interna, que vai me chamar a atenção dos erros cometidos. Quando eu chego nesse momento de conscientização, eu me dou conta do tamanho do erro, eu aceito isso, eu vejo, eu paro de negar, eu paro de justificar, eu paro de fugir de mim mesmo e aceito o tamanho do erro, a tormenta é enorme. Mesmo antes de aceitar, vocês notem que já dá sinais. A gente tem mania de se justificar. Quando vocês verem que vocês estão se justificando ou que tem alguém se justificando, isso é um grande indício para nós, é um alerta, que precisa ser analisado pelo indivíduo de que pode ter alguma coisa errada.
Se essa justificativa muitas vezes não está sendo dada, não para o outro, eu estou verbalizando para tentar justificar para o outro, mas no fundo, o que eu quero é convencer a mim mesmo. Para dizer, não, tá tudo bem, calma, tá tudo bem, fica bem, que não tem problema. Mas lá dentro tu já sabe que tem. Isso é que é a tal da consciência. Ela fica te chamando a atenção e tu fica tentando dizer para ela, não, fica quieta aí, tá tudo bem. Mas isso vai aumentando, porque a gente continua sendo a mesma pessoa e continua fazendo os mesmos erros. E vai justificando, e vai mentindo, e uma mentira leva a outra, e uma omissão leva a outra. E aquilo vai aumentando. E isso explode muitas vezes. Em crises de consciência. E podem aparecer das mais diversas maneiras. Pode ser um ataque. A pessoa perde, vamos falar de forma simples, perde as estribeiras. Tem um ataque de raiva, tem um ataque de pânico, tem um ataque de medo. Pode explodir no corpo, fisicamente falando. Pode virar uma doença, pode gerar um AVC, pode gerar um ataque cardíaco. Pode. Você diz, não, isso aí é demais. Tem coisas tão menores que a gente vê todo dia, das influências das nossas emoções no corpo, não tem? Quando a gente fica nervoso, não tem dor de barriga? Quando passa muito tempo preocupado com alguma coisa, não desenvolve uma gastrite? Hoje em dia, vocês vão no médico, médicos aqui da cidade que já são mais voltados justamente para essa área, e eles não te perguntam exatamente isso. Tu chega lá e tem uma gastrite. Tu é muito nervoso, tu é muito preocupado. Por que ele faz essa pergunta? Porque existe uma correlação entre as emoções e o reflexo no corpo. Se essas emoções forem mais intensas e mais desequilibradas, o reflexo disso no corpo é maior, mais intenso e mais desequilibrado. Então entendam, e isso é uma relação nossa, de cada um de nós com a vida. O cara que é mais embrutecido, que ainda não aprendeu muitas coisas, não desenvolveu a sua consciência, não entendeu como é que as coisas funcionam na vida, de verdade, ele não sabe. Ele ainda não desenvolveu, ele não teve oportunidade de desenvolver isso ainda, ou não fez muito esforço para isso, ele é mais embrutecido, repito. O que acontece? Ele vai ter menos culpa. Vamos exagerar. Vamos pegar o cara assim, o aborígene lá, uma pessoa, um índio, por exemplo, realmente índio, não o índio atual que já está imerso na cultura, na nossa cultura, mas o cara que realmente vive lá numa tribo. Ele vai lá, por exemplo, e mata o outro tribal para defender o território dele. Nota que o que gera dentro dele não é uma crise, ele não tem uma crise por causa disso. É diferente se um de nós for lá e matar alguém. O peso é muito maior porque a gente tem muito mais noção do que a gente está fazendo e do dano que a gente está causando. E mesmo que esse indivíduo que vai lá e mate, ele diga, não, eu fiz porque tinha que ser, porque o cara era assim, ele era errado, ele tinha que morrer. É uma justificativa, eu estou verbalizando, mas lá dentro aquilo incomoda. Tanto que toda vez que alguém toca na situação, ele repete isso. A gente faz isso também. Quando alguém vai lá e toca numa coisa que a gente sabe que a gente não deveria estar fazendo, automaticamente, sem que a gente cuide, aquilo vem. E a gente já se pega se justificando. Por isso que eu falei, isso é um indício que a gente deveria monitorar, cuidar, aplicar o que Jesus falou, vigiar as emoções, para ver quando isso acontece e começar a se autoanalisar e ver se não tem alguma coisa errada. Então isso vem de dentro, é a nossa relação com as coisas. Eu posso, inclusive, para vocês terem noção, eu posso desenvolver uma culpa por uma coisa que, do ponto de vista assim, de Deus, quando ele criou as leis divinas que regem tudo, as religiões, por exemplo, tentaram explicar essas coisas. Falharam imensamente. Pegaram o cristianismo original, que são as lições de Jesus, que é um espírito puro, governador do planeta, veio e ensinou as coisas exatamente como elas deveriam ser ensinadas, exemplificou elas e aí os homens pegaram isso e distorceram. Mudaram para, de novo, atender os seus caprichos. Usaram a religião, ou melhor, o cristianismo, esses conhecimentos para controle político, interesses pessoais.
Então, quando essa religião foi lá e pegou um conceito e começou a dizer para as pessoas: isso é pecado, 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 e a pessoa se convenceu disso, isso ficou dentro dela. Então, é pecado tu sentir desejos sexuais. Tu não pode sentir isso. Isso é coisa do demônio. Era isso que era falado. Era isso que era falado, dessa maneira. E se a pessoa chegava para se confessar lá com o padre dizia o quê? Então vai lá, reza isso, faz aquilo, quando muitas vezes o instrumento de correção indicado não era o silício, que a pessoa tinha que pegar e se chibatar. Os próprios padres, muitas vezes, eram educados assim, e dentro lá dos processos educacionais se infringiam esse tipo de coisa. Daqui a um tempo, como é um ser humano, tem esses impulsos e essas questões, sentia de novo. Ia lá, se reprimia de novo. E isso não passava, não solucionava a questão, como não solucionou até hoje. Quantas pessoas com desequilíbrios sexuais acabam indo trabalhar, por exemplo, viram padres, para tentar reprimir os seus impulsos. Aí depois a gente descobre lá um padre que era pedófilo. Entendem por quê? Todos os padres são assim? Não, é claro que não. Existem bons padres. Mas dá para entender o comportamento do ser humano que está ali e que está fazendo aquilo ali. Então, a gente ficou com determinadas coisas enraizadas em nós. É pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo. Por exemplo, outra coisa que a igreja, que a gente tem falado bastante aí, acho que foi tema agora de alguma das exposições mais recentes, um sábado, eu acho, foi dito pela igreja: o casamento é eterno, não pode divorciar. Por quê? Baseado em quê? Pega lá a frase que a gente leu lá no dia do capítulo, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá diz: não separe o homem o que Deus juntou. Aí, o que a igreja dizia? Quem juntou foi a igreja. A cerimônia religiosa é o ato de Deus juntar. Mas Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Porque duas pessoas decidem ir lá, pagar o padre para fazer uma cerimônia, e aí fazem a cerimônia. O que Deus tem a ver com isso? Só porque é realizado dentro de um templo, de uma igreja de pedra? Tem nada a ver. Aí as pessoas iam morar juntas, iludidas muitas vezes, e aí o que acontecia? Briga, agressão. Normalmente na sociedade patriarcal, domínio do homem sobre a mulher. E a mulher tinha que se submeter e não podia reagir. E a igreja estava lá: não pode, não pode, não pode, não pode. O que isso gerou dentro dos indivíduos? Essa sensação: não pode. Quantas mulheres elas ficaram famosas. As poucas mulheres que em alguma época da humanidade resolveram contrapor o sistema, se insurgiram contra esse sistema machista, não só desse exemplo que eu estou dando, mas qualquer um, elas se destacaram. Hoje a gente vê filmes sobre elas, a gente lê livros sobre elas, diferentes que se tornaram da média, por terem a coragem de reagir frente a uma opressão. Isso não tem um custo dentro de quem faz? Tem. A pessoa que não consegue, ela não consegue por quê? Porque lá dentro dela tem alguma coisa que diz é errado. E isso atormenta o indivíduo. Profundamente atormenta. Estou dando um exemplo do quê? Do que eu estava falando. A gente pode, Deus não tem nada a ver com isso, mas a gente ouviu tanto. Em tantas reencarnações, em tantas vezes, a gente se submeteu a determinadas coisas que foram ditas para nós que são certas, e a gente acreditou que elas são certas. E elas hoje doutrinam o nosso comportamento. Mais uma vez, alguém que vai lá e se insurge contra um sistema, qualquer ele que seja,
se diferencia. E muitas vezes é mal visto. Tu vê essa pessoa com preconceito. Não pode fazer isso. Como assim? É contra o sistema? Mas ninguém vive assim. Todo mundo vive de outro jeito. Ele também tem que viver. Ele também tem que fazer as mesmas escolhas. Mas por quê? Por que ele tem que fazer exatamente as mesmas? Aonde é que isso está dito ou escrito? A não ser nessas distorções religiosas de todos os tempos. Porque aqui, na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, e no que eu vou ler para vocês, vocês vão ver na prática o que o comportamento não é esse. Vou começar, por causa do tempo, de trás para frente o capítulo, vou pegar a última parábola, a última passagem do capítulo. É muito interessante, é muito bonita. Se vocês prestarem atenção, guardadas as proporções e as diferenças, cada um de nós consegue sempre se enquadrar nela. Diz assim: então os escribas e os fariseus, escribas eram os especialistas exatamente na lei mosaica. Eles entendiam tudo da lei. Eles diziam o que era certo e o que era errado, baseado na lei mosaica. E os fariseus eram um partido político religioso, mais numeroso, mais poderoso. Dentre eles havia alguns que eram escribas, que eram especialistas na lei, que interpretavam a lei para o povo. E essa era a função deles. Eles viviam disso. Faziam esse tipo de interpretação. Então eles eram os religiosos lá da época, dentro do conceito hebraico, da sociedade hebraica. Lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. Então tinha uma mulher que era casada, ela foi surpreendida em adultério. Estava fazendo sexo com outro cara. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, trouxeram ela para Jesus. Mas por que trariam ela para Jesus se eles nem davam muita consideração para Jesus? Os escribas e os fariseus eram inimigos de Jesus. Por que eles fariam isso? Porque eles queriam armar uma armadilha. Dependendo do que Jesus dissesse, ele ia estar contrariando a lei mosaica. Mestre, essa mulher, aí eles estão dizendo para Jesus, mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que lapidem, apedrejem as mulheres adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Então, se ele dissesse que tinha que fazer a lei de Moisés, apedrejar a mulher, ele estava indo contra os ensinamentos de amor que ele estava demonstrando e tentando ensinar. Se ele dissesse que tinha que perdoar a mulher e ir na direção dela, ele estava indo contra a lei mosaica, poderia ser preso. Era essa a armadilha. Diziam isto, para o tentarem e terem de que o acusar. Está na própria passagem. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Em vez de responder, ele se abaixou, chão de terra, e começou a escrever com o dedo na terra, na areia. Como continuassem a interrogá-lo, eles continuaram perguntando a mesma coisa. Ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então ele não responde, nem que é para fazer a lei do Moisés. Ele acessa o quê? A consciência das pessoas que estão ali. Aquele dentre vós que tiver sem pecados, quem nunca errou, então que atire a primeira pedra. Dizem alguns espíritos, dentro de algumas obras aí, que o que Jesus começou a escrever quando ele se abaixou para escrever na areia, ele começou a escrever os erros, os pecados, entre aspas, que cada um ali cometia. E eles vendo, sabiam que Jesus sabia. Não posso confirmar para vocês isso por causa das fontes. Mas independente disso, Jesus tinha emissão suficiente para gerar um constrangimento moral. Eles sabiam que Jesus sabia.
Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ele não ficou provocando. Ele voltou a escrever. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, eles começaram a largar as pedras e saíram. E a mulher ficou sozinha com Jesus no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus. E aqui vem a parte principal de toda a questão. Jesus, que é um espírito puro, mesmo por todas as religiões aí tradicionais cristãs, é o representante de Deus na Terra. Olha o que ele dá como exemplo numa situação como essa. Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então ele diz para ela, da minha parte, da parte de Deus, da parte da lei divina, do que rege tudo isso, eu posso te falar de verdade. Olha, ninguém tem nada contra ti. Deus não está bravo contigo, eu não estou bravo contigo. Não tem problema para nós. Mas tu sabe, dentro da tua consciência, tu sabe que tu cometeu um erro. Então faz o seguinte, tu quer ter uma sensação de que essa culpa, esse tormento passe? Faz o seguinte, vai para a vida, não volta a cometer o mesmo erro. Muda como criatura. Porque quando tu mudar como criatura, tu vai evitar te colocar de novo numa situação como essa. E não vais, então, sofrer as pressões, a conturbação toda que é derivada que tu está vivendo agora. Se tu cometer de novo, da parte de Deus, ele não vai continuar que ele não está bravo contigo. Mas tu vai te colocar numa situação cada vez mais grave. Porque agora tu está recebendo uma oportunidade de recomeçar. Tu praticou o erro e tu sabe quais são as consequências. Se tu vai lá e comete de novo, é aquela história. O que tu tem para dizer para ti mesmo? Como é que tu vai dizer eu não sabia? Então é uma relação do próprio indivíduo. Que fica demonstrada ali. Mas a gente é tão atormentado por essas coisas, por essas compreensões equivocadas, muitos espíritos desencarnados, porque aí a gente morre e continua pensando e sentindo da mesma maneira. Muitos espíritos desencarnados, que são pessoas, sentem assim. Sentem agora, no mundo das causas, no mundo espiritual, se sentem culpados, atormentados pelos tipos de vidas que tiveram, pelos erros que fizeram, e acreditam que não tem remissão, que não tem como corrigir, que vão ficar para sempre sofrendo, porque foi isso que foi ensinado para eles. Eles acreditam nisso, eles alimentam esse estado e se mantêm dentro dele. Parece para eles que eles vão ser infelizes para sempre. Muitas vezes na atividade mediúnica, tu vai tentar atender um espírito com essas características através do médium, e ele diz, não tem solução para mim. Para mim não tem jeito. Quantas vezes a gente se sente assim? Diante de um erro. Quando a gente está realmente arrependido. Pressionado pela situação lá no mundo espiritual, constatando a natureza dos erros, isso ainda é mais intenso. Para muitos. Outros, ainda mesmo no mundo espiritual, procuram fazer atividades de anestesiamento, que nem a gente. Tenta compensar, tenta dizer que não é bem assim. Dá um jeito de continuar negando. Mas para todo mundo, encarnado ou desencarnado, sempre chega um momento em que a gente vai ter que encarar a nossa própria consciência. E, de novo, da parte de Deus, o sol nasce de novo. Jesus diz isso quando chegam para ele dizendo assim, bom mestre, dando uma puxada no saco dele. Ele diz assim, por que tu me chama bom? Bom só Deus, ué. Ele é que faz com que o sol nasça de novo todo dia para Deus, para
justos e injustos. Justos e injustos para todo mundo. Então, é uma relação da parte divina desse tipo. Para finalizar, a frase que dá título ao capítulo, ela fala assim: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Uma coisa também, assim, é difícil de entender numa primeira leitura, né? Por quê? Se eu for misericordioso, eu vou obter misericórdia. Então Deus está olhando, é assim que foi interpretado, né? Deus está olhando, e aí ele vai olhar e ver, se eu estou perdoando a pessoa que está me agredindo, então eu vou lá e eu vou perdoar ele. Mas não é assim. Eu acabei de dar toda uma explicação, mostrando para vocês que é uma relação que vem de dentro do indivíduo. Deus não está fazendo isso porque Deus não está afetado pela situação. Deus está interessado que a pessoa que errou cresça, corrija. Então, como é que pode essa questão? Como é que funciona isso? Isso que eu acabei de falar para vocês, que a gente julga que não tem remissão, que para nós não tem solução. Da onde a gente tirou isso? Não é assim que a gente pensa? Quando a gente estava na nossa vida, encarnado, ou ainda hoje desencarnado, a gente não emite opiniões baseadas exatamente nessa nossa maneira de pensar? O nosso julgamento não é emitido em cima disso? É. Então, se eu acho que a outra pessoa está fazendo errado porque ela é assim, assim, assado, e depois eu me pego naquela situação fazendo a mesma coisa que eu condeno, o que vai acontecer dentro de mim? Eu vou achar que para mim também não tem. Se para o outro não tem, por que para mim vai ter? Agora, se eu consigo compreender a vida e ver que tem esperança, que Deus abre uma oportunidade para todo mundo, mesmo o maior desequilibrado, pessoa mais com os maiores erros que vocês possam imaginar, vai encontrar um caminho de solução, e ele vem sempre através do trabalho dentro de si de modificação, como diz Jesus, vai e não peca mais, não erra mais, não comete mais o mesmo erro, e de trabalho na direção da vida. Eu começo a entender isso, eu vejo o erro, o desequilíbrio do outro dessa maneira. Pô, a pessoa está fazendo isso, ela não se deu conta ainda que é isso, ela está errada nisso, ela não entendeu tal coisa. Mais para frente, quando eu me encontrar numa situação parecida, eu consigo aplicar essa mesma compreensão sobre mim. Puxa, eu era ignorante, eu me deixei levar, por mais errado, estava errado. Me deixei levar pelos meus impulsos, pelos meus equívocos, pelos meus instintos primitivos, pelos meus interesses pessoais, errei. Mas eu sei que tem solução. Eu aplico isso também sobre mim. E isso vira algo que me sustenta e diminui o tormento. Então é uma relação prática. As pessoas vêm muitas vezes querendo tomar passe, querendo, através do passe aqui, antigamente na igreja através do confessionário, aliviar, falando das suas culpas, ou que o próprio passe, sem que eu precise falar, porque dependendo do erro, é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que me faz mal. Sem isso, eu vou lá e repito as mesmas coisas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou interromper um pouquinho aqui a sequência do que eu estou falando para dizer uma coisa para vocês. Vocês estão aí e vocês talvez percebam uma dificuldade, alguns mais, outros menos, de pensar. De conseguir acompanhar o que eu estou falando. Vocês estão ficando, alguns, não todos, alguns eu sei que estão mais compenetrados, mas outros estão ficando afetados pela natureza da exposição. Isso significa que tem uma atividade espiritual contrária que tenta justamente interferir na capacidade de compreensão. Tem muita gente que entra, tem desespero, tem culpas e são explorados por outros espíritos que vão lá e tentam aumentar ainda mais o desespero, porque alguém desesperado não raciocina.
Vocês podem ver os que estão acostumados a passar por isso, e muitas vezes vocês vêm, aí vocês têm dificuldade de se concentrar ou de entender, ou fica uma coisa assim muito superficial, muito intelectual, tá bom, entendi, e aí volta para a vida, e aquilo tudo se apaga. Não é essa a função de um centro espírita, não é essa a função dessa atividade. Isso aqui não é uma missa em que o indivíduo vem para se sentir melhor consigo mesmo apenas. A gente se esforça aqui para tentar oferecer elementos de motivação e de modificação, para que depois vocês peguem isso, encarnados e desencarnados, e usem nas vidas de vocês, para tentar ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de estrutura, um pouco menos de sofrimento, tormento pessoal. Se vocês ignoram isso, desconsideram isso para só tomar um passe, ou só para vir aqui na frequência, não vai funcionar. Não vai produzir o que vocês estão esperando. Tem uma outra lei dentro da lei divina que a gente estuda no livro dos Espíritos, que chama lei de trabalho. A lei de trabalho, ela fala exatamente dessa necessidade de cada um fazer a sua parte dentro de si. Então, essas coisas, por mais que para muitos de vocês que não estão habituados com a relação diária com o mundo espiritual, elas podem parecer utópicas, podem parecer que elas não existem, mas isso é verdade. E se vocês têm um pouquinho de honestidade, aqueles que passam por isso, vejam como é assim, como depois vocês saem lá na vida de vocês, e aí lembrem do que está acontecendo, do que eu estou falando aqui agora. Como lá na hora, aquilo passou, ficou em segundo plano. Essas compreensões, essas coisas que a gente está falando aqui, elas não são tão triviais quanto elas parecem. Vocês não vão entrar em qualquer lugar e ouvir isso. Então, e vocês podem fazer um teste se vocês não acreditam em mim. Vão e vejam os níveis de relação psicológica, emocional profunda das coisas que são muitas vezes faladas por aí, nas religiões. Aí quando vocês vierem, vocês venham com mais interesse nesse tipo de coisa, procurando realmente uma resposta para si, procurando encontrar uma maneira de solucionar um conflito. Vejo aqui pessoas que já trabalharam aqui. E sob influência, muitas vezes, desses espíritos contrários, avaliam, procuram furo. Não estou falando de todos de novo, mas cada um pode olhar para dentro de si e ver. Avaliam, procuram furos, procuram estabelecer comparações. Em vez de virem contribuir numa atividade de que já participaram e sabem a importância dela, vêm emitir emoções contrárias. Para quê? Que venham, mas que venham buscando soluções. Que venham buscando transformação e evolução, porque é isso que a doutrina espírita ensina e prega. Não estou pedindo que vocês paguem nada, ninguém está pedindo isso. Que vocês deem nada. Que vocês façam qualquer coisa que não seja para vocês mesmos. Para a felicidade futura de vocês. Porque essas coisas, elas geram culpa depois. E Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Quando a gente sabe e não vive, como eu já disse hoje, a culpa é maior. Então, cuidado, porque essas coisas que a gente faz hoje, a nossa consciência, mais ali para frente, quando a gente constatar os fatos, vai nos cobrar e vai nos atormentar. Muitas vezes, relações obsessivas de espíritos desencarnados, com muitos desequilíbrios, se formam assim.
a gente precisa só de uma ideia. A gente acata um desequilíbrio, e um leva o outro, e leva o outro, e a gente se envenena, e aumenta, e a gente compensa, e se deixa compensar por impulsos desequilibrados para se sentir bem, e vai e isso vira uma avalanche, e a gente não consegue sair depois. Então, tomem cuidado, porque tudo que está sendo falado aqui não é para nós. O que eu estou falando para vocês aqui eu já sei. Para vocês. A palestra é para vocês. A doutrina espírita foi ditada pelos espíritos superiores para nós, para todo mundo. Para ser um guia seguro. Porque dentro dessas coisas, vocês poderiam me perguntar: ah, mas tu falou tudo isso? Está falando em certo e errado, em culpa, que é uma coisa que vem de dentro do indivíduo, mas afinal, qual é o certo? Qual é o certo de forma absoluta? E o certo de forma absoluta são os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou como é. Ele falou da lei divina, como Deus criou as coisas. Quem quer saber como é para viver mais equilibrado, se preocupe em entender mais a lei divina. Em vez de estabelecer julgamentos, comparações alheias, porque faz parte desse capítulo uma outra passagem que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar muito dela, que chama A Trave e o Argueiro. A gente muitas vezes tenta encontrar o argueiro, o cisco, no olho do nosso irmão, se esquece de ver que na nossa tem uma trave, um poste na nossa frente. Aí Jesus diz assim: hipócrita, primeiro vai lá e te esforça para tirar a trave do teu olho. E se tu estiver verdadeiramente interessado no bem-estar do teu irmão, não for só uma coisa compensativa, uma disputa de ego, aí depois que tu aprendeu como é que se faz porque tu tirou de ti, aí tu vai lá e tenta tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, fazendo essas coisas, mudando essa relação com a vida, essa forma de ver, essa forma de sentir, se relacionar aqui agora. E principalmente lá na nossa vida, todos os dias, em todos os momentos, é que a gente desenvolve isso, compreende a ponto de conseguir perdoar, desculpar e ter menos tormento, ou não. Ou se torna mais rígido, mais exigente, mais rigoroso, e depois esse rigor vai ser aplicado sobre nós mesmos. Até a próxima. Terminada então a exposição, eu convido a vocês que nos acompanham nas redes sociais que nos ajudem a divulgar a doutrina, a própria Casa Espírita e esse conteúdo tão valoroso que nos ajuda tanto. Então, se isso realmente colaborou com o crescimento de cada um que nos acompanha, e encaminhem para amigos e vocês entendam que esse conteúdo vai colaborar com a compreensão para a vida no dia a dia. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.